Trabalhadores do Brasil. Raspava, senhor presidente, todos os escrúpulos de consciência. Eu gosto muito do nome Martim. Na França pode ser Martin e nos Estados Unidos, Martin. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. A vitória será nossa. Que Deus nos ajude, que isso se cumpra. Chicó e João Grilo. Ele disse, como é que vão traduzir isso? Eu sei lá, rapaz. Eu sou escritor brasileiro. Se os outros gostarem, eu acho ótimo. Tempos. Combates pela história. Passado e presente neste podcast. Olá, sejam muito bem-vindos, caros ouvintes, a mais um episódio do podcast Tempos, Combates pela História. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre skate. É isso aí, você deve estar se perguntando o que esses historiadores vão falar sobre o tema do skate. Na verdade, nós mesmos vamos falar muita coisa, por isso que o nosso episódio traz um convidado especial, que é o professor doutor Giancarlo Machado. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Chico? Tudo bem, Mac? Tudo bem, Thiago? Uma satisfação estar aqui com vocês para participar de mais uma edição do Tempos. E conta comigo para a gente, nessa tarde calorenta aqui em Montes Claros, falar um pouco sobre skate. Seja bem-vindo, Jean. A gente fica muito satisfeito de você ter topado fazer essa participação no nosso podcast. O Giancarlo, ele é doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, com um pós-doutorado no Departamento de Antropologia da mesma instituição. Atualmente é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social, PPGDS, da Unimontes, e é também professor do Departamento de Ciências Sociais da Unimontes. Ele é pesquisador associado ao Núcleo de Antropologia Urbana, da USP, e é coordenador do Núcleo Citadino, projeto que ele desenvolve na Universidade de Montes Claros. Ele é autor do livro De Carrinho pela Cidade, a prática do skate em São Paulo, e também do livro A Cidade do Skate, que é uma obra que a gente vai comentar muito aqui no episódio de hoje. Esse é um breve currículo do Giancarlo. Olha aí o Mac exibindo a recente obra, né, que foi a última que ele publicou. A gente vai comentar um pouco sobre ela também. E aí, amigos, vocês são praticantes do skate, Tigas e Mac, adeptos da arte? Então, Chico, boa tarde a todos, né? Ou quem nos escutará ao sair em qualquer horário aí do dia. Primeiro, a satisfação, Jean. Você é uma referência, então é muito bom te ter aqui. Segundo, Chico, eu tentei, cara. Na minha adolescência, eu juro que eu tentei, mas eu era péssimo, muito ruim. Mas uma coisa que eu acho interessante, e até coloquei isso para pensar com o Jean, na minha época de adolescente, eu, meu irmão, os meus amigos, a gente ia para áreas privadas aqui do Todos Santos, a gente pagava, e assim, não tinha tanto acesso. Então, acho que isso é importante. Assim, mas eu juro que eu tentei, eu sou um amante, porque eu vejo as pessoas assim, qualquer lugar que eu vou, em BH, São Paulo, também Curitiba, o quanto que isso gera dignidade, quanto que isso é uma expressão de ocupar a cidade mesmo, né? Então, eu diria que eu sou um apaixonado, um amante, mas sou um péssimo praticante. Então, não sou um praticante de fato. Olá, Jean. Obrigado por aceitar o convite. Olá aos nossos ouvintes, né? Que vão, como disse o Thiago, assistir em horários diferentes. Eu não sei nada de skate, cara. E eu confesso que agora, lendo o livro de Jean, que eu comecei a ter um discernimento de que tem um universo de relações e que nós estamos diante de algo muito mais importante do que eu pensava. Para mim, eram apenas meninos assim imprudentes e inconvenientes andando nas calçadas, colocando a segurança das pessoas em risco. Para ser muito honesto, essa é a minha imagem. E o livro de Jean revela um outro universo, como eu dizia. Obrigado mesmo, Jean. Eu que agradeço vocês, né, esse trio potente, em abrir espaço para refletir sobre a prática do skate a partir de diferentes vieses. Mostrar como que o skate ele vem ganhando uma repercussão, não apenas em âmbito esportivo, na sua visibilidade na cidade, mas também no meio acadêmico.
Mundo afora, inúmeras pesquisas têm sido feitas em diferentes áreas do conhecimento. Nós temos uma articulação aqui em nível nacional chamada skate acadêmico, né, que visa justamente aglutinar diferentes pesquisadores, pesquisadoras que têm tomado o skate como objeto de estudos em diferentes níveis, né, da graduação ao doutorado. Então, é um campo bastante profícuo que vem se potencializando, principalmente a partir da entrada do skate nas Olimpíadas. Ô, Jean, é exatamente essa é a minha pergunta para você. Primeiro, esse contato pessoal, que eu tenho certeza que tem uma relação, né? Inclusive, eu quero mandar um abraço para um aluno que eu tenho, um adolescente, o Sávio, sou professor, né, do ensino médio. E assim, quando eu falei com ele que eu ia gravar sobre skate, né, e que era com você, ele, já conferi, já andei de skate com ele pela rua. E aí, um abraço, Sávio, para você. A minha pergunta é nesse sentido do skate, né, em relação a você. É recente essa introdução do skate nas Olimpíadas. E eu queria que você assim, nos explicasse como que o skate chegou, né? Porque tinha uma relação ligada ao patins, depois tem uma relação ligada ao surf, e como que isso tem a ver com essa ideia de cidade, né? De mobilidade urbana, se cidades como São Paulo, Belo Horizonte e cidades porte médio como Montes Claros, se a mobilidade nos permite a dignidade mesmo de ocupar a cidade, né? Eu acho que essa palavra ocupar, eu acho que é interessante. A gente precisa usar a cidade. E às vezes a cidade nos permite ou não, né? É uma questão bastante pertinente, né, que nos permite pensar em vários atributos que se expressam no decorrer da história do skate. Então, a própria constituição do skate, enquanto algo espetacularizado, algo esportivizado, isso nem sempre foi assim. O skate ele é decorrente de uma troca de influências entre diferentes práticas. Muito se fala do seu surgimento a partir do surf, como se o skate fosse um surf de calçada, como se a prática tivesse sido derivada exclusivamente de surfistas californianos que, num belo dia sem ondas, resolveram, né, praticar o skate. Mas isso aí não corresponde necessariamente a uma versão consolidada. O skate ele adquire, no primeiro momento, influências tanto do patins quanto do patinetes, né, na sua constituição enquanto material, né? Então, você pode tirar as rodas do patins, você pode aproveitar aquela parte plana do patinete, retirando aquele guidon. Então, isso, de certa maneira, produz uma forma muito parecida com o skate que a gente conhece hoje em dia. Então, na primeira metade do século passado, o skate ele era praticamente algo improvisado, né? Era uma brincadeira que não era feita com o objetivo de criar competitividade, de ter pontuações, de realizar manobras. No entanto, a partir do final da década de 50, o skate ele passa a ser fabricado em larga escala e ele é apropriado pelos surfistas, esse produto, esse material. E os surfistas eles deram um novo significado ao seu uso. Se antes o skate era basicamente utilizado em chão, na parte plana, de repente ele começa a ser utilizado em partes íngremes, em partes inclinadas, originando uma série de manobras. Portanto, o skate ele tem essa inspiração do surf muito no sentido corporal, o que vai trazendo novos desdobramentos, culminando em novas influências, né? E a partir desse momento, com a emergência de novas modalidades e a descoberta de outros espaços para a realização da prática, o skate, pouco a pouco, vai consolidando uma espécie de um campo esportivo. Nascem marcas, campeonatos, federações, e isso vai culminando nesse processo de esportivização, né? Se a gente for dialogar aí com Norbert Elias, com Eric Dani, né? Que vai trabalhar essa transformação de algo que é tido como uma brincadeira em algo, digamos, esportivizado, capturado por uma lógica meritocrática, que envolve disciplina, que envolve o cuidado com o corpo e tudo mais. Então, de um lado, o skate ele entra no processo de esportivização e, paralelo a isso, se a gente for dialogar com Bourdieu, nós podemos considerar que o skate ele cria também um campo esportivo. E no decorrer de várias décadas, há uma tentativa de vários agentes de criar federações, de criar disputas e, consequentemente, conseguir aquilo que seria o ápice, que é a sua chancela olímpica.
essa tentativa de transformar o skate em algo olímpico já existe há bastante tempo, porém, só, né, na última década que isso foi necessariamente consolidado. Então, a gente tem essa vertente do skate muito atrelada a essa esportivização, esse skate regrado, esse skate que é feito, né, em locais consolidados, como as pistas, em espaços delimitados. Só que, paralelo a tudo isso, o skate ele é permeado por diferentes sentidos, por diferentes caminhos no decorrer da sua história, e ele sempre teve uma relação com os espaços urbanos, porque nem sempre, no decorrer da história e da consolidação do skate, houve um fomento a espaços consolidados, como as pistas. E diante essas precariedades, esses skatistas, para continuarem praticando, eles tiveram que improvisar, eles tiveram que atuar de maneira um tanto tática, buscando espaços que não foram feitos para tanto, mas ocupando eles a partir desse olhar skatista para esses mobiliários, para esses equipamentos. E juntamente com tudo isso, emerge essa modalidade skate de rua, que é justamente a modalidade mais incômoda, como o Mac colocou ao início, que são esses skatistas que se encontram espraiados pela cidade, circulando a partir das suas próprias lógicas, utilizando esses equipamentos que têm uma certa funcionalidade oficial com outros sentidos, né? Então, um banco de praça não é necessariamente para se sentar, mas é um obstáculo que pode permitir o deslize de manobras. Um corrimão na beira de escada não é para dar segurança, mas é justamente para colocar o corpo em risco ao tentar conquistá-lo, né? Então, o skate ele vai se ramificando, né? Tanto numa vertente regrada, esportivizada, mas, ao mesmo tempo, com essa dimensão da rua que preza pela espontaneidade, que preza por atribuir, né, essa função social aos espaços, né? Um olhar citadino para a cidade, para os seus mobiliários e tudo mais. Né? Então, isso torna o skate um universo heterogêneo, um universo complexo. Além dessas duas vertentes, nós temos outras, e isso chega no nosso país, aqui, né, no Brasil, com maior vigor, principalmente a partir da década de 70, em metrópoles, como a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, e não demora muito tempo para que isso ganhe repercussão em todo o território. Né, a cidade de Belo Horizonte, e até mesmo aqui em Montes Claros, onde a gente tem registros da prática do skate desde o final da década de 70, começo da década de 80. Né? A Praça do Todos os Santos, aqui do lado da Unimontes, tem um half pipe, aquela rampa em formato de U, que foi construída na segunda metade da década de 80, muito por conta do protagonismo, né, do Mário Melo, que inclusive também é professor da Unimontes, é um dentista, que já anda de skate aí, ele é da primeira geração de skatistas aqui em Minas Gerais, né, que começou ali no final da década de 70. Então, veja, o skate aqui em Montes Claros, se hoje em dia tem uma certa repercussão, tudo isso se deve a pessoas que há décadas, né, já vêm batalhando em prol da Olha sua só, Jean, a gente se surpreende, né? O dia que eu encontrar Mário Melo, eu vou falar para ele: olha, eu aprendi no podcast que você é skatista. Porque eu o conheci na condição de pró-reitor, eu professor e ele pró-reitor de pesquisa. Então, aquela figura professoral, né? Muito sério, nunca imaginei que ele fosse um dos precursores aqui na cidade. E sobre essa praça que você acabou de citar aí, do Todos os Santos, ontem Chico e eu fomos lá e demos show, viu? No skate. Não foi, Chico? Com certeza, viu? Tem até um vídeo aqui de bastidores do Mac fazendo uma manobra radical. Eu quero ver esse vídeo. Radical. Eu vou mandar depois. Vai entrar para os anais do tempo. Então, Jean, aproveitando a oportunidade e pegando um pouco dessa fala do Mac, o quanto essa roupagem de esporte do skate tem a ver uma tentativa de livrar essa prática de um certo estigma, porque há na sociedade uma visão, certas vezes, né, pejorativa, e o quanto isso está, de fato, conectado a uma realidade periférica dessa prática, né? Justamente. Na minha tese de doutorado, eu chamo esse processo
de esportivização da citadinidade. É algo muito presente, principalmente em metrópoles como São Paulo. A prática do skate na cidade de São Paulo já teve uma tentativa de proibição pelo menos 3 vezes. Na década de 70, durante a ditadura, nós temos registros de uma repressão contra skatistas, onde vários deles foram presos pelo fato de descerem uma ladeira, pelo fato de tentarem utilizar algumas ruas, né, da capital. Na década de 80, o então prefeito Jânio Quadros, se eu não me engano, em 1988, proibiu o skate inicialmente no Parque do Ibirapuera e depois essa proibição se estendeu por toda a cidade de São Paulo. Então foi uma prática proibida nas ruas, tá certo? Algo que foi revogado logo em seguida, quando a Luísa Erundina assumiu a prefeitura. E em 2009, um vereador da cidade de São Paulo novamente formulou um projeto de lei para tentar proibir a prática do skate em todas as calçadas. Então a gente percebe que esse incômodo provocado sobretudo pelo skate de rua, em espaços que não necessariamente foram feitos para a prática do skate, como praças, né, alguns mobiliários, enfim, tudo isso é alvo de incômodo no cotidiano e que também traz consigo uma resposta institucional, seja em âmbito do executivo, seja em âmbito do legislativo. E uma das alternativas que, principalmente, o poder público vem tentando para disciplinar essa prática e conter esses jovens audaciosos que ficam com seus rolês andando pela cidade, é a construção de pistas de skate. Porque a construção de pistas de skate, principalmente para a modalidade de skate de rua, ela visa fazer uma espécie de uma rua artificial. Se vocês prestarem atenção na pista da modalidade skate de rua, ela tem simulação de bancos, ela tem simulação de escadas, ela tem simulação de corrimão. É como se fosse uma rua artificial. Então, você delimita um determinado espaço e isso deixa claro para o skatista que ali é o lugar dele. Qualquer tipo de prática fora daquele local, ele estará provocando algum tipo de dissabor. Nesse sentido, a gente pode pensar a construção de pistas de skate como um dispositivo para tentar disciplinar esses corpos transgressivos que tentam utilizar os espaços urbanos a partir dessa lógica citadina, que preza pela desestabilização dos usos oficiais, uma maneira um tanto tática, né? E essas pistas, dada a decorrência à proliferação do skate em cidades como São Paulo, elas passaram a ser cada vez mais requisitadas e construídas principalmente nas áreas periféricas. E o poder público tem incentivado a prática nesses locais como uma forma de obstruir essa circulação, principalmente nas centralidades, em espaços enobrecidos, em espaços que são controlados a partir de determinadas lógicas. Então, você fomenta com a construção da pista de skate essa necessidade do skatista ficar atrelado ao seu próprio bairro. Então, ao custo de fomentar o direito ao esporte, ao lazer, você obstrui o direito à cidade. Então, veja como que essa dimensão do próprio direito, ela reconfigura exclusões, né? Então, o poder público está ali, dizendo a todo momento, estamos fomentando o direito ao esporte. Só que esse direito ao esporte, ele, de certa maneira, prejudica o direito à cidade por parte, né, de crianças, jovens, adolescentes, que muitas vezes ficam confinados aos seus próprios bairros. Ô, Jean, essa dinâmica aí, poder público e as demandas do skatista, essa tentativa de normatizar, né, ou de restringir, construindo pistas, é muito interessante. Eu vou citar, a título de exemplo, aqui, 2 entrevistados que você cita no seu livro. Acho muito interessante. Acho que você está questionando a eles sobre as pistas, né? E aí um fala assim, eu curto andar em lugar que não foi feito para o skate. E o outro diz assim, eu prefiro andar na rua. A essência está na rua. Acho que para esse segmento aí, né, essa dimensão, né, para eles é muito mais desafiador, interessante, exatamente aquele lugar que originalmente não foi pensado para o skate, né? E ele transforma, ele se apropria daquilo ali de outra maneira. Justamente, Mac, porque você tem na rua a dimensão da novidade.
A pista de skate, ela está dada. Ela vai estar sempre ali com os mesmos obstáculos, com uma forma de sociabilidade muito consolidada entre aqueles que frequentam de maneira regular aquele espaço. Agora, quando você anda de skate pela cidade, você descobre a cada rolê um equipamento novo. Você tem contatos com pessoas diferentes. Você vivencia a alteridade. E, de certa maneira, contribui para a democratização dos espaços públicos, né? Porque andar de skate envolve uma certa negociação, né? Então, às vezes, você tem que dialogar com uma pessoa em situação de rua, você tem que tentar convencer um segurança que está ali tomando conta daquele espaço, às vezes você tem que justificar, a partir de alguma maneira, para um policial que tenta restringir a prática, né? Então, nesse sentido, o rolê acaba sendo uma virtude para muitos skatistas, justamente por essa carga de imprevisibilidade e de novas descobertas, no sentido que os espaços sempre serão diferentes, as pessoas sempre serão diferentes. Então, isso extrapola a própria dimensão esportiva e corporal, porque o que está em jogo no skate de rua é menos uma conquista da manobra e mais uma conquista da própria cidade. Quanto mais espaço você conseguir andar, mais atrativa vai ficar o seu rolê de skate. Então, é uma disputa não apenas contra o próprio skatista e seus medos, mas é uma disputa contra a própria cidade. E, nesse sentido, eles vão fazendo a cidade, vão exercendo a sua citadinidade, trazendo essa vivacidade para os espaços urbanos, né? Só que essa dimensão ela nem sempre é compreendida, justamente por essa carga de transgressão, aquilo que muitos apontam como sendo um vandalismo, aquilo que preza principalmente por esses usos oficiais dos equipamentos urbanos, né? Mas como a gente percebe no âmbito do próprio planejamento, a finalidade ela nunca é neutra. A finalidade ela exerce uma ótica do poder, né? E esses skatistas eles acabam embaralhando tudo isso. Então traz aí um debate público, traz aí, né, essas medidas, inclusive institucionais, de tentar diminuir esse ímpeto de citadino e reconfigurá-lo numa chave esportivizada. E aí uma questão importante, né, só para finalizar essa minha linha de raciocínio, é que não quer dizer que o skatista de rua ele não quer pista. Ele quer pista, ele demanda pela pista, ele se posiciona favorável a o máximo de pistas possíveis na cidade. Só que, na cabeça dele, com base nos meus interlocutores, tanto da pesquisa de mestrado, doutorado, o fato de ter uma pista não anula a possibilidade de utilização da cidade, alarga as possibilidades. Então, pode ter pista, ele vai andar ali, mas ele não vai deixar de lado as ruas. E quanto mais pista tiver, ao contrário de você tirar o skatista da rua, você vai possibilitar o surgimento de outros mais. Porque pensa no seguinte fomento. Uma criança começa a andar de skate na pista do lado da sua casa, só que, de repente, ela vai descobrir, juntamente com skatistas mais velhos, que a vivência na rua é tão, ou às vezes até mais importante do que a vivência na pista. E ela vai passar a circular pela rua. Então, essa ideia institucional de quanto mais pistas, menos skatistas nas ruas, se a gente for olhar empiricamente, pode ter um efeito reverso. Jean, eu queria que você falasse o nome da sua tese de doutorado, vai que quem nos escuta, né, nos vê que sinta interessado em ler, e, enfim, eu estudei a área de cultura material, parte do meu objeto de estudo eram populações indígenas, mas, enfim, a materialidade, ela nos constitui, e aí você falou sobre o próprio skate, sobre aquilo que compõe o skate, aquilo que deriva, por exemplo, de um patins, do patinete, e a gente falou também das pistas, falamos das ruas, de como que às vezes ali um corrimão tem uma outra finalidade para o skatista, e eu queria ouvir de você a própria inscrição, né, muitas vezes ao redor daquela pista, daquela praça, as mensagens ali construídas, eu queria ouvir isso de você, assim, sobre digamos assim, essa construção da materialidade e desse espaço, né, desde da rua, de um corrimão que perde a função de corrimão para ter uma função ali de andar, a ter aquilo que é inscrito, aquilo que é vivenciado. Eu acho que isso é importante, assim, para quem está ao nosso redor, né? Às vezes passa e não enxerga, só enxerga aquela pista e não percebe que ali há toda uma construção, né, de vivências simbólicas, enfim.
Então, Tiago, a minha tese de doutorado, ela se intitula A Cidade dos Picos, a prática do skate e os desafios da cidadinidade. Ela está disponível gratuitamente no site de teses da USP, e lá também pode ser baixada a minha dissertação de mestrado, né, intitulada De Carrinho pela Cidade, a prática do street skate em São Paulo. Então, a tese é um desdobramento da dissertação, né, e ambas estão disponíveis no site de teses da USP. Essa dimensão da materialidade ela é extremamente pertinente para se pensar a prática do skate, tendo em vista que o skatista ele tem um olhar muito apurado para a qualidade dos materiais, para essa dimensão tangível dos espaços urbanos. E essa materialidade ela promove uma série de elementos extremamente pertinentes para se pensar na constituição de estilos de vida. Muitos skatistas eles direcionam a sua circulação com base nessa qualidade dos materiais, aonde você tem um equipamento de inox, aonde você tem um equipamento de madeira, aonde você tem um equipamento de mármore, que são qualidades que permitem um maior deslize, isso torna-se alvo por parte desses praticantes. Então, eles estão atentos à maneira como a cidade está consolidada, mas, ao mesmo tempo, às suas transformações. E como a cidade está a todo momento sendo mudada, as paisagens estão sendo alteradas, isso promove esse rolê ininterrupto para a conquista daquilo que eles chamam de picos, né? Então, o que é o pico? O pico é uma categoria nativa que designa esses equipamentos urbanos que permitem a realização de manobras, né? Um banco de praça, uma inclinação e tudo mais. Então, quando você fala numa cidade do skate, essa cidade que é recortada por esse olhar skatista que direciona o rolê, que é uma outra categoria nativa, mas, ao mesmo tempo, a maneira como eles se fixam para utilizar esses picos, o que pode promover também formas de sociabilidade. Portanto, eles estão atentos a isso e cria-se um sentimento um tanto afetual com aquilo que, para muitos, é irrisório. Por exemplo, a quina de um banco, ou como aconteceu, né, recentemente na cidade de São Paulo, com o Vale do Anhangabaú, que é um espaço público situado bem na parte central da cidade, que foi demolido por conta de uma reforma, e isso trouxe uma polêmica muito grande entre os skatistas, porque eles ocupavam as escadarias de mármore desse local há pelo menos 3 décadas. Quando eles viram aquele chão de mármore sendo demolido, muitos ficaram em prantos, inclusive passaram a pegar os destroços como recordação. Eu mesmo tenho aqui um decorrente da minha pesquisa de campo, que hoje em dia é enfeite, que é um pedaço de pedra do Vale do Anhangabaú. E, juntamente, né, não só eu, é isso que eu ganhei de um interlocutor, vários deles também guardam pedaços de pedra, porque reflete uma forma de sociabilidade que se consolidou no espaço público durante um determinado momento, mas também uma luta pela sua reconstituição após ser demolida, que foi o que aconteceu, né, recentemente em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, quando se criou o Memorial do Skate a partir das pedras que foram retiradas. Então, é uma batalha pela cidade em torno daquilo que poucos notam, em torno daquilo que poucos têm como ideal, né? Às vezes é uma mera pedra, às vezes um destroço, e para eles isso faz muita importância. Eu me recordo de uma situação de campo na cidade de São Paulo, algo que aconteceu mais recente, onde esses skatistas me levaram na espécie do cemitério dessas pedras, que era um galpão da prefeitura, onde todas elas estavam empilhadas. Então, assim, era um espaço que era um depósito, não tinha nada de atrativo, numa região muito degradada. E eles foram para lá para ficar sentados em cima dessas pedras, simplesmente para trocar ideia, para ficar conversando dentro de um galpão da prefeitura. Então, veja, motivou uma circulação para ir num local em busca dessas pedras para ficar trocando ideia, para ficar passando tempo. Então, eu achei isso um tanto pertinente, né, porque mostra esse resquício da cidadinidade, esse olhar muito apurado. Ô, Jean, deixa eu citar um trecho do seu livro aqui, ó. Para não fugir ao nosso padrão acadêmico de normas da ABNT, página 119, da Cidade do Skate. Combina exatamente com o que você acabou de dizer aí, ó. É evidente, então, que há um certo afeto criado entre os skatistas e a concretude da cidade. Uma sensibilidade que vai além de uma percepção instrumental, política
e urbanística, que provoca destaque, impactos e redefinições dos embates pelos espaços paulistanos. Me chamou muita atenção essa dimensão afetiva que você acabou de comentar, né? Que aparece no seu livro em diversos momentos. E uma sinalização de Jean aí, ele falando, eu me recordei do Parque Mangabeiras, lá de Belo Horizonte, né? Que tem ali, os skatistas ficam ali naquela região, o pessoal também pratica patins, mas eles sempre falam, olha, o ruim é que fecha, né? Assim, é um espaço que é público, é nosso, mas fecha, e a gente está querendo questionar e pensar a cidade junto. Porque, por que tem que fechar? Ou por que tem que fechar a tal hora? Porque é justamente a hora que a galera sai do trabalho e que vai descansar e que vai trazer essa resenha aí também, né? Assim, me marcou muito conversando com os skatistas a última vez que eu fui, porque era isso. Assim, eles estavam dizendo assim, olha, a gente faz parte dessa cidade, a gente quer pensar essa cidade. Há uma dificuldade tremenda por parte de muitos skatistas em lidar com as normatizações, principalmente quando envolve uma pista pública que é fechada e que tem alguns códigos a serem seguidos. Por exemplo, a utilização de capacete. A utilização de capacete, ela é muito presente numa das modalidades do skate. Porém, na prática do street skate, é algo muito difícil de ocorrer, né? A não ser quando é criança, uma pessoa que está começando a andar, mas, no geral, os skatistas dificilmente utilizam capacetes. Então, diante dessa obrigatoriedade que se tem em muitas pistas, eles simplesmente recusam a inserção nesses locais, porque para eles pode ser, inclusive, vexatório ter que utilizar aquilo, porque demonstra uma captura do seu próprio corpo e da própria dimensão de risco, quando eles querem, afinal, enfrentar o risco, né? E essa dimensão de risco ela também é relacional, porque se para muitos uma determinada manobra pode ser perigosa, o skatista está tão acostumado a fazer aquilo, está tão acostumado, inclusive, a cair, a se livrar, né, de uma eventual queda, que aquilo é corriqueiro para ele, o que eles chamam de manobra base, né? Então aquilo já é uma base para ele, né? Se para outros é um perigo, para ele aquilo ali é um negócio muito normal. Então gera-se muitos embates em torno dessas regulamentações e acaba sendo também mais um fator, né, que desestimula muitos a frequentarem esses espaços permeados por normas. Então, uma das virtudes do skate de rua é justamente essa ideia de tentar ser incapturável. A partir do momento que você tenta capturar, eles buscam essas linhas de fugas, né, para se desvencilhar, né? Então, isso é muito presente, né, nessa prática. Muito legal. Ô, Jean, você citou aí o Bourdieu, né, como um teórico da sociologia, que você utiliza aí o conceito do campo simbólico. O Michel Buravoy falava que o Bourdieu, às vezes, era pego em flagrante tentando dialogar ali com os camponeses, apesar de, ao mesmo tempo, ele ser um intelectual que escrevia difícil, que é aquele intelectual da academia mesmo, estava ali dentro da Torre de Marfim, mas, ao mesmo tempo, buscava um diálogo com as pessoas que estariam sendo, né, oprimidas por toda a lógica da dominação simbólica. E você como um intelectual que está na academia, que é professor, como é que é essa sua relação com o pessoal do skate? O quanto dessa sua investigação como cientista você leva lá para o seu local de pesquisa? Algum interlocutor, algum entrevistado já parou para te ouvir, ou você tenta ali dialogar com eles, trazendo uma linguagem acadêmica, para trazer mesmo uma reflexão para esses seus pares? É uma boa questão, Chico. Eu, enquanto antropólogo, eu prezo muito pelas trocas. E a minha pesquisa ela é feita com base num viés etnográfico, o que envolve necessariamente em estar junto com os skatistas, em participar das situações, em ter um contato efetivo com eles no decorrer de um dado tempo. E, no meu caso, envolve uma situação pertinente porque eu ando de skate. Desde os 12 anos de idade, né, eu já tenho aí praticamente 25 anos andando de skate. Então, eu tenho um atributo que me facilita essa inserção, que é aquilo que o antropólogo Luiz Henrique de Toledo fala, que é o olhar treinado. Então, quando eu vou pesquisar o skate, eu já tenho esse olhar treinado para as manobras, para o olhar para a cidade, muitas das coisas que são comuns a eles.
No entanto, isso não me garante uma facilidade em termos de pesquisa, porque como eu parto de análises situacionais, eu nunca sei o que vai acontecer na cidade. Se você sai para um rolê, ele nunca vai ser igual ao outro. E a minha dimensão, ela preza menos pela questão corporal e mais pela questão do espaço, a dimensão política da cidade, a dimensão do conflito, né? E a minha tese e a minha dissertação é menos esse olhar, né, em torno da compreensão de manobras, é mais em torno de como o skatista lê a cidade. E nesse processo de fazer essa investigação, além da observação participante em momentos oportunos, em algumas circunstâncias eu tinha que fazer aquilo que alguns antropólogos chamam de participação observante. O que seria a participação observante? Andar de skate junto com eles. Por quê? Já que é uma prática que envolve movimento, como você vai fazer um trabalho de campo com um skatista, quando ele está ali no espaço, ele vai para outro e vai de skate, você está a pé, como é que você vai acompanhar? Então, você tem que estar de skate. Senão, você fica para trás, né? Então, em vários momentos na cidade de São Paulo, eu tive que levar meu skate para acompanhá-los nessa circulação, senão eu ficaria para trás e perderia os meus interlocutores. Então, é um processo que envolve um estranhamento daquilo que me é familiar. Eu estava ali para aprender com eles, com as suas perspectivas, né? Eles falavam muitas coisas, eu estava muito atento ao que a gente chama dessas perspectivas nativas. E, de igual maneira, as pesquisas que eu realizei também trouxe um fomento a esses praticantes no sentido de permitir essa compreensão mais política da cidade, de como a cidade ela é produzida, né, por agenciamentos econômicos, políticos, envolve uma lógica dominante, e a importância do skate diante de tudo isso como uma forma de resistência, mas, ao mesmo tempo, de alargamento da função social desses espaços. E as obras que eu produzi, tanto de mestrado quanto de doutorado, eventualmente elas são utilizadas como suporte para esses interlocutores reivindicarem as suas demandas nos canais institucionais, no poder público. Um exemplo claro, quando aconteceu essa polêmica no Vale do Anhangabaú, que destroçaram o espaço dos skatistas, eles fizeram vários protestos em frente à prefeitura e, depois de muita mobilização, eles conseguiram se sentar com o prefeito, com os representantes do prefeito, para dialogar e tentar reverter. E o que eles levaram como algo para ajudar nessa compreensão do street skate? Levaram o meu livro. Então, o meu livro estava ali na mesa de negociação para mostrar aqui um registro histórico de que o Vale do Anhangabaú é importante há décadas para esses sujeitos. Então, eles pegaram a pesquisa acadêmica e se apropriaram disso para construir esse discurso a fim de reverter. E deu certo. Né? Depois disso, colocaram lá um arquiteto que também anda de skate, que compreendia essas lógicas e produziu uma mediação na reforma do Vale do Anhangabaú. Então, eu acho isso extremamente importante quando a gente faz uma determinada pesquisa, é esse legado que a gente pode deixar para os nossos interlocutores, para empoderá-los, para que eles possam, né, serem agentes de transformação de uma cidade que muitas vezes é agenciada como uma mercadoria, é uma cidade que é empresariada, é uma cidade que é muito pensada na ótica econômica, né, na ótica da produção. Mas essa cidade do lazer, essa cidade da espontaneidade, essa cidade, né, que pode ter aí essa repercussão democrática a partir desses jovens de periferia, muitos deles que vão para a centralidade para andar de skate, né? Então, isso tem que ser tensionado e essa prática contribui, né, nesse sentido. Ô, Jean, aí você se referiu à região mais central, né? A Praça Roosevelt, o Anhangabaú, não é isso? Mas no seu livro, A Cidade do Skate, você fala de uma história muito interessante na Zona Leste, mais periférica, de um ambiente, acho que uma praça também, que era completamente abandonada, e aí a prática do skate ele deu vida ao lugar. Depois dessa vida, né, que surgiu por causa do skate, há uma intervenção comercial, e aí a praça morre, porque era um comércio muito fora da realidade daquelas pessoas. Eu achei essa dinâmica, né, uma espécie de uma relação dialética aí, muito curiosa. Se você puder comentar um pouco também desse caso, aí dizia eu, na periferia, não na região central. É um caso bastante interessante, porque envolve aquilo que eu coloquei na tese como uma contradição da citadinidade. O skate, em alguns ambientes, ele é extremamente incômodo.
principalmente nas áreas de poder, nas centralidades, em áreas econômicas. Na cidade de São Paulo, por exemplo, um dos locais mais requisitados em termos de skate de rua são avenidas que denotam poder econômico, como a Avenida Faria Lima, Avenida Berrini, Avenida Paulista. Então, você imagina só, uma avenida que foi moldada para a lógica do trabalho, para a lógica do consumo, para a lógica do setor financeiro, de repente, alguns jovens, em dia de semana, andando de skate nas calçadas. Então, os skatistas são plenamente combatidos nesses locais, né? O que motiva essas polêmicas. Porém, em outras áreas, eles são instigados como parte de serem sujeitos que poderão trazer uma nova vida, né? Como nessa praça na Zona Leste, que estava, de certa maneira, degradada, uma praça que era ocupada por pessoas em situação de rua, uma praça muito marcada também pelo uso de drogas ilícitas, e eles vão lá, começam a construir obstáculos, começam a andar de skate, o que traz ali um novo cenário, né? Uma certa democratização, eles ampliam as possibilidades de uso. E com essa potencialidade da ativação provocada por eles, a prefeitura começou a olhar para aquilo com outros olhares e fez daquele local um espaço comercial. Então, substituiu um local marcado pela citadinidade para um local onde você colocaria vários quiosques, onde você colocaria várias barracas para vender comida, fazer isso e aquilo, e acabou sendo completamente desconectada com aquilo que acontecia. Então, teve um efeito reverso. O local voltou a ficar vazio, ainda que permeado pela lógica do consumo, né? Então, assim, uma das questões que eu sempre debato é que o skate de rua, essa tolerância e, ao mesmo tempo, esse combate, ele é muito relativo. Tem locais onde ele é mais estimulado, tem locais onde ele é plenamente repudiável. E o próprio poder público, ele tenta capturar esses sentidos conforme as suas intenções. Então, isso mostra, né, que o skate ele tem esse potencial de ativar os espaços, mas, ao mesmo tempo, ele tem esse potencial, inclusive, de ser gentrificador, como já aconteceu em determinados contextos, onde a prática do skate de rua ela é estrategicamente estimulada pelo poder público para tentar combater pessoas mais vulneráveis que os skatistas, como pessoas em situação de rua, né? Então, veja a contradição. Se alguns lugares os skatistas são combatidos, em outros são eles que combatem citadinos ainda mais vulneráveis, né? E por isso que o poder público tem essa tolerância, esse estímulo à prática do skate de rua em locais que padecem por misérias, como aconteceu na cidade de São Paulo, onde havia uma tentativa de estimular o skate de rua no Glicério, que é uma área muito ocupada por pessoas em situação de rua. E qual que seria a visão do gestor? Os skatistas, ao fazerem obstáculos, eles contribuiriam para expulsar esses moradores de rua daquele local, né? Então, é uma dimensão, né, muito relativa da própria citadinidade. Embora nem sempre isso dá certo, né? Embora seja uma tentativa de captura da tática, aquilo que os skatistas prezam muito pela mediação, como eu já vi várias vezes no decorrer do meu trabalho de campo. Se você tem uma pessoa em situação de rua no mesmo local onde você quer andar de skate, ao invés de competir com ela, você tenta buscar coexistência naquele mesmo local. Uma negociação do dia a dia, uma política do cotidiano, né? Então, isso eu acho bastante pertinente. A gente pensar em como as coisas se passam no chão da cidade. Ô, Jean, eu ia te perguntar justamente sobre esses vários olhares que a gente tem pensado aqui, a partir de sua contribuição, e também sobre esse olhar, né? Você falou do engenheiro, né? O caso em São Paulo, o engenheiro também era skatista, mas muitas vezes o engenheiro não é skatista, né? Então, assim, como pensar, por exemplo, uma pista que o engenheiro não é skatista, como que essa galera que está andando de skate pode contribuir para essa política pública, para esse espaço, né? Para esse locus aí de lazer, e, ao mesmo tempo, como que esses muitos olhares eles podem ajudar ou não, né? E eu desejo que ajudem na construção de políticas públicas que permitam, digamos assim, as pessoas de vivenciarem esses espaços, né? Que a gente parar para pensar, você falou da primeira geração aí aqui em Montes Claros. Então, de que maneira que a gente, né, construa para que novas gerações tenham uma cidade mais digna, né? Tenham espaços mais dignos aí para o skate. Então, como que é possível? Eu estou falando em Montes Claros, mas a gente pode pensar em qualquer cidade, porte médio, né? Para cima. As capitais já tem um debate mais efetivo, mas
as cidades porte médio, cidades pequenas também, como que é possível esse diálogo entre os cálculos lá do engenheiro, das prefeituras e a galera que está andando de skate na cidade? Hoje em dia tem um debate muito forte, fomentado pela Confederação Brasileira de Skate, no sentido de tentar aprovar leis que, para a construção de pista de skate, você teria que contar com assessoria técnica da Confederação Brasileira ou, quando não, tentar pensar em especialistas que compreendem o skate. Porque, caso isso não ocorra, a depender do engenheiro, a depender do arquiteto que planeja uma pista de skate, você pode estar jogando dinheiro público no ralo. Por quê? A inclinação vai sair errada, a entrada da rampa vai sair errada, o tamanho vai sair errado. Então, nós temos vários casos, mundo afora, inclusive aqui em Minas Gerais, de pistas que foram feitas, pistas novinhas, pistas, né, recém-inauguradas, mas que não atendem a esse público e acabam ficando espaços obsoletos. Nesse sentido, hoje em dia, você tem uma pressão dos próprios skatistas para também participarem desse planejamento em parceria com arquitetos e engenheiros e até mesmo ajudarem a fiscalizar, né, os mestres de obras no processo do dia a dia. E tem muitos skatistas também que estão se formando engenheiros, são arquitetos e hoje em dia já prestam essa consultoria especializada para o poder público. Aqui na cidade de Montes Claros, a gente tem, né, o nosso grande skatista, que é o Leonardo Mendes, que ele é engenheiro, ele agora está como professor da Unimontes também, se eu não me engano, curso de matemática ou engenharia. Então, é uma pessoa que tem essa especialidade. A gente tem o Luiz Ruas, que é skatista, que é arquiteto, né? E vários outros. Então, para a construção de pistas de skate, seria muito melhor, em prol do dinheiro público e, ao mesmo tempo, do atendimento da demanda por parte dos skatistas, contar com esse saber especializado, mas que também compreendem aqueles que constituem o público-alvo, né? Os skatistas. Então, é um debate que tem que ser cada vez mais ampliado, considerando que as pistas, principalmente a partir da inserção do skate nas Olimpíadas, estão se alastrando por várias cidades. Um salve aí, então, para o Caoi, né? Grande skatista. Quando eu estava no meu primeiro ano de professor, né? Mac sempre gosta de ressaltar que eu ainda sou um jovem professor. Eu vou falar, no meu primeiro ano de docência, o Giancarlo deu uma aula especial para os meus alunos. A escola fica ali em frente à praça que ele já mencionou aqui na nossa cidade de Montes Claros, no norte de Minas, uma praça que tem um Ralph. E aí o Caoi foi lá, o Caoi que o Jean citou aí, que é professor de matemática, e fez algumas manobras para a gente. Foi muito legal aquela aula. Valeu por aquele dia também, Jean. Foi bacana, momento bastante oportuno. Ô, Jean, aproveitando que você tocou aí no caso de Montes Claros, né? Aqui em Montes Claros tem 2 praças com pistas, não é isso? Ou tem mais? São 3. São 3? Tem a do Maracanã, assim, tem a Praça do Maracanã, tem a Praça do Todos Santos e tem a pista, né, alguns falam do Major, outros do Morada, enfim, né, tá ali na fronteira. Pois é, eu já brinquei de escorregador naquela pista com meu filho, lá perto do Parque Municipal, várias vezes. E de escorregador. E eu nunca exagero, mas eu quase não vejo skatista lá. Qual é o problema ali? Ali, o problema daquela pista é a inclinação das rampas. E os obstáculos, eles são muito condensados, muito próximos uns dos outros. Então, para você conseguir andar naqueles obstáculos, da maneira como eles se encontram, você tem que ter um nível técnico muito apurado. A maior parte dos skatistas é iniciante, né? Então, são poucos aqueles que realmente conseguem dominar aquela pista, o que causa esse desestímulo. E não só a própria condição dos obstáculos, mas pelo fato do espaço ser muito quente. Você pode observar que ao redor tem pouquíssimas árvores, então isso acaba desestimulando essa ocupação mais efetiva. A Praça do Todos os Santos, a Praça do Maracanã, é um local que é mais agradável, né, nesse sentido, com mais bancos, com mais árvores, né, com comércio no entorno, que garante uma presença mais efetiva. Já ali, perto do Morada, é aquele andar de skate muito mais rápido. Você chegou ali, andou um pouquinho, vai embora e geralmente não se passa muito tempo, né? Isso ocorre geralmente mais à noite, quando,
né? A temperatura está mais amena, né? Ao contrário aqui do Todos os Santos, onde a molecada chega na parte da manhã e fica aí até tarde da noite, se apropriando daquele local. Ô, Jean, eu quero aproveitar que a gente está conversando, a gente falando de políticas públicas. Eu me recordei, falando das Olimpíadas, justamente daquela garota, né, da fadinha, né, da Raíssa Leal, que era uma adolescente, pré-adolescente, lá do Maranhão. E eu me recordo quando ela conquistou, a família dela entrou, inclusive, em um debate com a prefeitura, se não me engano, acho que Imperatriz, porque teve toda essa chamada. E a família disse, olha, mas a gente correu atrás por apoio institucional, a gente não recebeu. Então, acho que fica uma reflexão também, né, assim, para os gestores, para a classe empresarial, para a classe esportista, de que é cidadania, né, ou seja, essa construção para chegar lá numa cidade, né, numa Olimpíada, precisa de uma construção e de um apoio que começa, que você falou, aqui na base, né? Então, assim, dignidade e a gente precisa ter esse olhar apurado, né? Porque é toda uma geração de adolescentes, de jovens que encontra no esporte como um todo, e no caso específico aqui no skate, a possibilidade assim de fazer a cidade, o estado e o país espaços mais dignos, né? Justamente, né? Esse caso da Raíssa Leal, a fadinha do skate, é muito sintomático dessa inserção do skate para além dos grandes centros. O skate hoje em dia está em praticamente todos os estados brasileiros, em várias cidades, né? E mesmo com todas as precariedades, muito estimulados pelas redes sociais, pela propagação do skate mundo afora, inúmeras crianças estão gostando desse tipo de prática. Eu vejo aqui no Todos os Santos, eu vejo, né, na pista lá perto do Parque Municipal, tanto de criança, em especial garotas, que passaram a andar de skate depois das Olimpíadas. Então, isso acaba repercutindo em nível cotidiano e, de repente, né, de uma praça dessa que a gente frequenta, pode sair dali um futuro campeão olímpico. Nesse sentido, o skate ele veio para ficar, ele foi uma das grandes novidades das últimas Olimpíadas. Nas próximas Olimpíadas, ano que vem, em Paris, também vai ter a sua devida repercussão, o que acaba alargando a possibilidade de fomento em termos esportivos, para além do já consolidado futebol, né? Então, a gente tem manifestações contemporâneas que têm ganhado essa repercussão e cabe essa sensibilidade aí dos gestores para a compreensão desses vários sentidos dessas práticas. Não apenas do skate enquanto esporte, o skate em pistas, mas também dessa compreensão do skate incorporado nas ruas. A importância de tudo isso, porque denota uma cidade democrática, denota uma cidade criativa, como vem acontecendo em várias cidades, principalmente no contexto europeu, onde a prática do skate já está mais incorporada. Cidade de Barcelona, cidade de Copenhague, cidade de Londres, né? Então, você tem também, não esse combate ao skate na rua, mas justamente essa tentativa de buscar essa potencialidade, porque se aonde passa um skate, passa uma pessoa em cadeira de rodas, passa uma pessoa com dificuldade de locomoção, porque a rodinha do skate, uma pedrinha é capaz de derrubar o skatista, né? Então, se envolve uma dimensão que preza pela locomoção, né? O skate, juntamente com outros modais, é fundamental aí para garantir a inserção e, consequentemente, o direito à cidade. Ô, Jean, tem um dado que você coloca no livro, da Folha de São Paulo, de 2016, que fala que o Brasil tinha em torno de 8,5 milhões de praticantes do skate. É muito expressivo, né? Dando números ao que você acabou de dizer aí. Justamente, e certamente esse número aumentou muito de lá para cá. Né? 2016 ainda não tinha o skate como esporte olímpico. Né? Ele havia sido acabado nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, que anunciou a inserção dele nos Jogos de Tóquio. E de lá para cá, a gente vê praticamente o skate quase que todo domingo, né? na televisão, a todo momento. A gente vê alguma campanha publicitária utilizando skatistas. Né? Outro dia eu fui abrir o aplicativo do meu banco, aí estava lá o garoto propaganda, Bob Burnquist. Né? Então, está na ordem do dia. Então, isso certamente contribuiu para aumentar o número de praticantes. E o mais bacana de tudo isso
é que tem promovido não só homens, mas também muitas mulheres, e até mesmo praticantes mais velhos. Então, tem uma dimensão geracional a ser considerada. Né? Eu conheço várias pessoas que passaram a andar de skate depois dos 30, depois dos 40, ou até mesmo depois dos 50. Então, há uma geração de skatistas que vem envelhecendo, fazendo disso, hoje em dia, não uma prática de moleque, uma prática de criança ou de adolescente, mas, né, de toda e qualquer pessoa. Tá vendo, Mac? Essa informação é muito importante. Fala, Chico. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Porque ontem Jean falou comigo, ó, Mac, depois de uma certa idade, no seu caso, por exemplo, não tem mais jeito, não. Esquece esse negócio. Eu ainda tento andar de skate, pelo menos uma vez por semana. O corpo não responde mais da mesma maneira como antes, mas só de estar em cima, só de sair de casa, só de poder respirar um pouco o ar da rua e ter contato também com diferentes pessoas que estão para fora da nossa bolha, isso já é um grande ganho, né? Então, o que me motiva a andar de skate, continuar andando de skate hoje em dia, é menos a manobra e mais essa questão de ser uma válvula de escape diante a correria do cotidiano, né? Muito legal. Ó, Jean, a gente vai finalizar aqui. Foi muito bom, proveitoso esse momento. Você explanou sobre vários tópicos interessantes e tenho certeza que os nossos ouvintes também, depois desse episódio, vão ter uma nova percepção sobre o skate. A gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade por ter topado participar do episódio. E venha mais vezes aqui no Tempos, foi uma grande honra para nós. É isso aí, galera. Eu queria agradecer, né? Assim, eu curti demais a nossa prosa. Eu acho que assim, eu espero que outras pessoas, que skatistas, aí, ó, Mac, ó, dá para começar, hein? Que possam ouvir, possam aprender, possam perceber a cidade. Você estava falando aí de Barcelona, eu lembrei do Museu de Arte Contemporânea de Barcelona, que eles gostam de ficar naquela rampa, assim, sempre quando eu ia ali, eles ficavam e utilizavam a cidade é plana, né? E lembrei também da minha pré-adolescência, que a gente sempre gostava de escutar ali o Charlie Brown Jr., o Chorão, e sempre ele remetia um pouco dessa ideia não só do skate, mas dessa ideia da cidade, pensando nessa mobilidade. Então, obrigado, Jean, obrigado pela aula, pela prosa, e eu espero que a cidade seja uma cidade mais ampla e a cidade do skate, de fato. Obrigado, Jean. Contamos com você em outros episódios, como o Chico falou. Foi bom demais. Eu também agradeço o convite, a oportunidade, né? E é isso, o skate é uma via de acesso para a compreensão da cidade, e é o que eu tenho tentado fazer na Unimontes, né? Seja no PPGDS, seja no Departamento de Ciências Sociais, utilizá-lo como um ponto de partida para refletir sobre a produção da cidade, sobre os impactos citadinos, sobre desenvolvimento urbano e sobre outras pautas a mais, né? Então fica aí o convite também, caso alguém queira aprofundar nos estudos urbanos, considerando, obviamente, não só skate, mas outros elementos, estou à disposição. Mas valeu. Ô, Jean, aproveitando esse momento que você está citando para a galera se aprofundar, deixa aí o @ do Skate Acadêmico para o pessoal seguir no Instagram. @Skate Acadêmico. Então tá dado o recado aí. Vamos encerrar. Aí só uma questão, o Skate Acadêmico é um projeto que eu faço em parceria com o professor Leonardo Brandão, é um professor doutor da área de História, professor da FURB, né, lá em Blumenau, que é, para mim, a grande referência se tratando de história do skate no país. Então, ele já tem pelo menos 2 décadas aí de pesquisa e vale a pena quem quiser se aprofundar na história do skate em nosso país. Então, fica a dica aí para o pessoal de história. Sugestão, ó, segundo episódio sobre skate, com o Jean, eles dois aqui com a gente. Isso, professor doutor Leonardo Brandão. Show. Salve, então, para todos os skatistas do Brasil e nossos ouvintes internacionais, né? Tal qual Tigas, né? Não poderia ter deixado de mencionar suas viagens internacionais, sempre quando ele ia para Barcelona. Então, a gente vai ficando por aqui. Forte abraço, meus amigos, e até o próximo episódio.